debate de ontem, Coronel Sandro mais parecia uma maritaca. Tudo que ele repetia era mar de lama, corrupção. O cara simplesmente não virava o disco. Eu já havia dito, num vídeo anterior, que a Mar de Lama nada mais foi do que os tentáculos da histeria lavajatista que havia se instalado aqui em Valadares. O tempo se encarregou de provar isso. Mas eu achei de bom tom que a gente fizesse uma jornada mais detalhada no que foi essa Operação Mar de Lama, quais foram as intenções, por parte dos próprios órgãos do Estado que vieram investigar e em que acarretou o suposto envolvimento da prefeita Elisa Costa, que depois o tempo provou que não teve envolvimento algum, tampouco houve as ditas irregularidades, malversação das verbas que vieram para custear os prejuízos das cheias de 2013. Mas vamos lá, sem muitas delongas, bora voltar para 2016. A prefeita de Governador Valadares falou pela primeira vez sobre a Operação Mar de Lama da Polícia Federal, que resultou na prisão de pessoas ligadas ao Executivo e no afastamento de 8 vereadores. Ela questionou o fundamento da investigação e disse que mesmo com os desfalques no quadro de funcionários, os serviços e a comunidade não foram afetados. Na porta de entrada principal da Prefeitura de Valadares, segurança reforçada. A Polícia Militar também acompanhou a coletiva. Elisa Costa chegou sorrindo. Parte do alto escalão da prefeitura aguardava por ela. Alguns secretários do município e outras pessoas ligadas à administração municipal. Num primeiro discurso, Elisa Costa iniciou dizendo que ficou surpresa com a Operação Mar de Lama, deflagrada segunda-feira pela Polícia Federal. A prefeita questionou os valores citados pela PF. Que não houve desvio de recursos nesse valor, em valor nenhum de 1 bilhão e 500 milhões. Não houve. Então, não é uma verdade que houve desvio de recurso público. Não houve. Então, isso tem que ficar claro para a comunidade do governador Valadares. Os serviços e contratos foram executados, e esse número de contratos que está sendo, esse valor que estão sendo em análise, eles, grande parte, de quase 1 bilhão e meio, nem executados foram ainda. Ninguém de Governador Valadares executou esses recursos ainda no município. A chefe do Executivo valadarense ainda explicou o valor de 4 milhões e 700 mil reais enviados pelo governo federal. Segundo ela, todo esse valor foi utilizado para recuperar áreas atingidas na cidade. Foi feita a limpeza pesada de Governador Valadares. E essa era a tarefa principal de recuperar, de restabelecer o funcionamento de Governador Valadares. Limpar a cidade, praticamente com uma lama da cidade inteira, porque a chuva foi em Governador Valadares toda, como também restabelecer os serviços essenciais nos distritos e na cidade. Elisa Costa também defendeu o governo e falou sobre como está administrando de segunda-feira para cá, quando a Polícia Federal cumpriu os mandados da Operação Mar de Lama. Os serviços públicos estão sendo oferecidos da mesma forma, a população está sendo atendida da mesma maneira. Vou dar um exemplo, nós também temos, na maioria das secretarias, um secretário adjunto. Aqui nós temos o procurador adjunto, que está presente aqui conosco. A prefeita disse ainda que está tranquila em relação às investigações da Polícia Federal dentro da prefeitura. Nesse documento inicial, não aponta nenhuma irregularidade em relação à nossa participação como prefeito de Valadares. Está escrito aqui pelo juiz, vocês podem pegar os documentos depois e verificar. Vamos aguardar as informações, todos os detalhamentos em relação ao processo, para saber exatamente quais são as causas. A gente precisa de conhecer como é que foram feitas as investigações e como se chegou a esse resultado aqui. A nossa tarefa é esta, Então, e nós estamos com a disposição de colaborar. Já entregamos, aqui no governo todas as informações que tínhamos de contratos, então tudo foi entregue exatamente para poder colaborar com a Polícia Federal, com os órgãos, o Ministério Público e o Judiciário, porque queremos transparência, queremos que as coisas realmente sejam resolvidas e que a população possa considerar, vamos dizer assim, receber as informações corretas. Eu me surpreendi muito, como também vocês, eu tenho certeza, a cidade, com os valores que foram apresentados, valores surpreendentes e
com destaques na mídia local e estadual de que havia um desvio de verba de recurso público de 1 bilhão. Não existiu esse valor de destinação de recursos para poder fazer os problemas destinados das cheias. Não houve isso em nenhum momento. Eu estou aqui também solicitando, inclusive, fiz um ofício pedindo que haja uma retratação pública sobre esse valor, porque a população de Governador Valadares precisa saber da verdade e restabelecer a verdade. A Operação Mar de Lama, que investiga a corrupção em obras públicas em Governador Valadares, apura o envolvimento de vereadores da cidade. Mas os promotores não têm indícios do envolvimento da prefeita Elisa da Costa no esquema. A Operação Mar de Lama investiga servidores no leste de Minas Gerais. A polícia acredita que eles recebiam propina para aprovar projetos e facilitar um esquema de fraudes em licitação. 13 parlamentares foram afastados dos cargos e 8, além disso, também foram presos. A prefeita Elisa Maria da Costa, do PT, é citada por 3 vezes na delação de um ex-diretor da empresa de saneamento da cidade. Vilmar Rios Dias Júnior chega a dizer que Elisa estava em uma lista de pessoas a quem deveria pagar propina, mas no documento reitera que não efetuou qualquer pagamento e nem ficou sabendo se algum pagamento foi realizado à petista. A Polícia Federal e o Ministério Público investigam fraudes em contratos que somados totalizam R$1,5 bilhão. Isso apenas em um período de 3 anos. Apesar de citada pelo delator, a prefeita da cidade não está sendo investigada. Os promotores garantem que não há indícios de envolvimento dela no esquema. Então, amigos, como vocês acabaram de assistir aí, foi tudo uma grande confusão numérica. Sabe-se lá se foi de caso pensado ou se foi ignorância contábil. De modo que, mesmo depois de tudo, a gente não viu o mesmo empenho da grande mídia no esclarecimento da mesma forma que eles foram na tentativa de explorar essa confusão aí que acabou se tornando essa tal Mar de Lama. Lamentavelmente, muitas dessas iniciativas tomadas pelos próprios órgãos do Estado, no intuito de talvez querer prestar um bom serviço, no final das contas são iniciativas tomadas no ímpeto, sem uma análise assertiva dos desdobramentos. Isso acaba gerando um dano incalculável à própria sociedade civil organizada, que se vê diante de uma turbidez das informações comprometendo a sua percepção com o real. Você viu aí também a postura da então prefeita Elisa, uma postura serena, de quem estava segura do seu comprometimento com o erário. Exigiu ali a retratação, por incluir ali aquele valor absurdo, sem fundamento. Aquilo foi ofensivo. Ora, como assim incluí-la nesse processo por conta de uma fala sem substância alguma de um envolvido? Bom, o tempo se encarregou de provar que, no final das contas, essa Mar de Lama, tal como foi explorada pela mídia, não passou de um espetáculo de pirotecnia sem sentido algum. Eu espero ter esclarecido. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.